Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ter uma aula de história regional, certo? Estamos iniciando o caderno 5 de História Regional e vamos falar sobre o processo de independência do Brasil. Mas para a gente chegar no processo de independência do Brasil, precisamos falar um pouco também sobre como que aconteceu esse processo, certo? A apostila de vocês, ela traz algumas perguntas ali assim. Fale os motivos que causaram a vinda da família real para o Brasil, a família real portuguesa, né? E a família real, a questão 2, a família real trouxe para o Brasil o modo de vida europeu. Comente sobre as inovações na cidade da corte. E a questão 3 fala como a transferência da família real portuguesa para o Brasil contribuiu para a eclosão da Revolução Pernambucana em 1817. É uma revolução muito importante essa, certo? Então a gente vai pegar o livro didático conforme temos a orientação, né? Lá no para vocês. O processo a chegada da família real portuguesa ao Brasil, à América. Pessoal, a família real portuguesa ela vai vir para o Brasil fugindo das tropas napoleônicas. Em 1806, Napoleão Bonaparte, lá na era napoleônica, ele vai decretar o bloqueio continental. O que falava o bloqueio continental? Ele proibia todos os países europeus de comercializar com os ingleses. Era essa a intenção dele minar, né, a economia dos ingleses, proibindo que os países comercializassem com eles. Então, vários países vão aderir ao bloqueio continental. Portugal não. Portugal, por sua vez, vai ficar falando que vai aderir ao bloqueio, vai ficar enrolando Napoleão Bonaparte, e isso vai levar 2 anos, né? Ele cozinhando Napoleão Bonaparte ali em banho-maria. Em 1808, Napoleão ele avisa que vai invadir Portugal, e Napoleão Bonaparte e Dom João VI, que era o príncipe regente na época de Portugal, ele vai fazer um acordo com a Inglaterra. A Inglaterra vai ceder alguns navios, né? Vai umas caravelas, vai transferir a família real portuguesa para a colônia, no caso o Brasil, que o Brasil é da colônia de Portugal e Portugal é da metrópole. E aí Portugal vai ceder alguns acordos com esses ingleses, né? Já que ele vai ter essa proteção, ele vai vai fazer algum tipo de acordo. E essa família real portuguesa ela vem para o Brasil, certo? A família real ela chega no Brasil em 1808 e Dom João VI, filho de Dona Maria, ele vai trazer algumas inovações para o Brasil. Ele vai trazer o Paço Real, né, onde ficava os governantes ali assim, os políticos. Vai trazer a Capela Real, vai trazer as propriedades reais, vai trazer o governo, enfim, vai trazer uma série de marcos importantes para o Brasil. O Banco do Brasil vai vir com ele, a imprensa real, né? A imprensa real em 1808 ela passa a funcionar como o primeiro tipografia no Brasil, traz serviços de impressão, atendia às necessidades, e essa imprensa ela vai se falar sempre o que a coroa portuguesa quer ouvir, certo? Então a gente percebe que existe um monopólio de informação ali assim a favor da família real portuguesa. Vai trazer o Museu Real, né, que vai ser criado no Brasil em 1818. É aquele museu que pegou fogo alguns anos atrás aí. Vai trazer a Biblioteca Real, vai trazer a Faculdade de Anatomia, Cirurgia e Medicina, vai trazer o Real Teatro de São João, a Missão Artística Francesa também vai vir junto com eles, vai ter a criação do Jardim Botânico, enfim, tem uma série de inovações que vai vir com o Brasil, pro Brasil junto com a família real portuguesa, beleza? Eles querem viver aquele estilo de vida europeu aqui no Brasil. E esse estilo de vida europeu deles, que eles estão vivendo aqui na América, vai ter um certo custo. E quem vai pagar por esses custos? A população que morava aqui. Então a população vai ter que custear esse tipo de vida. Ali nós temos as inovações da família real, nós temos aqui o Jardim Botânico, nós temos em 1808 a criação da imprensa régia, o Real Horto, que seria o Jardim Botânico, o Banco do Brasil, a fundação da biblioteca, enfim, a missão artística. Então nós temos aqui as inovações que vieram junto com a família real portuguesa, né? Eles que não queriam largar o seu estilo de vida. Então a gente percebe isso aqui. Beleza, aonde entra a Revolução Pernambucana? A Revolução Pernambucana, pessoal, ela vai entrar o seguinte. Deixa eu pegar aqui, em 1817. Essa Revolução Pernambucana vai ser um descontentamento com o pessoal da província de Pernambuco, os altos impostos, mas tem um fator primordial que vai desencadear essa revolução.
Em 1816, pessoal, a França, a província de Pernambuco, ela vai passar por uma série de crise econômica, uma seca, né? Um aumento na seca. Vai ter uma seca assim que vai prejudicar a economia deles. E eles estão pagando vários impostos, né? Eles estão pagando vários tipo, taxas para a coroa portuguesa para manter aquele estilo de vida dele. Então isso vai ficar assim, vai desagradar. Então, um dos principais motivos dessa rebelião, a gente vai ter a seca de 1816, né, que vai gerar a crise econômica, os altos impostos que a coroa estava cobrando, e esse movimento, ele conta com as ideias iluministas, né, ele tem ideias liberais, e eles vão querer criar uma república naquela região. O principal objetivo dessa Revolução Pernambucana é instaurar uma república aqui no Brasil, né, proclamar a independência de Pernambuco e instaurar uma república de Pernambuco. Então, esse seria o principal objetivo. E também eles queriam mais liberdade de imprensa, né? Poder reivindicar. Essa rebelião ela vai contar com apoio de padres, religiosos, com vários grupos, pessoas de vários grupos sociais. Então isso vai gerar um certo desconforto. Então em 75 dias que iniciou ela, Dom João ele já vai sufocar, né? Ele vai pressionar essa rebelião e vai mandar prender os líderes dessa rebelião. Então, alguns vão ser mortos e vão ser colocados em praça pública para o pessoal ver com uma forma de intimidação, né? Ó, não faça nenhum tipo de rebelião porque senão vai acontecer isso. Então, é basicamente isso, essa rebelião, certo? A gente tem que lembrar que essa rebelião também ela vai se fortalecer bastante, ela vai se fortalecer devido ao ideal republicano dela, mas ela não atendia ao abolicionismo, né? Porque se fosse uma revolução abolicionista, ela não ia ter proprietários, grandes fazendeiros, pessoas ricas, né, investindo nela. Então ela vai ter sucesso no início, assim, ela vai despertar o interesse da população, porque ela atende apenas a camada elitista da época, entendeu? Então, mas é basicamente isso, assim, da Revolução Pernambucana. Eu espero ter ajudado vocês aí de alguma forma, ter contribuído com essa explicação. Após essa rebelião de 1817, né, a gente vai ter uma outra rebelião depois chamada a Rebelião do Porto, de 1820, aonde vai ocorrer lá em Lisboa, em Portugal, aonde eles vão começar a criar uma constituição lá, eles vão pedir uma constituição liberal. Então Dom João VI ele retorna para Portugal em 1821, porque Napoleão Bonaparte já foi preso, já está na ilha lá de Santa Helena, tá detido. Então Dom João ele volta a Portugal para restabelecer a ordem lá. E a gente tem que lembrar que o Brasil ele já tinha sido caracterizado como um reino unido de Portugal e Algarves. Agora o Brasil não é mais colônia, o Brasil é um reino. E quando chega a Portugal, ele leva vários políticos daqui do Brasil lá, o pessoal começa a vaiar esses políticos quando chega em Portugal. Por quê? Porque eles não queriam, eles queriam que o Brasil voltasse a ser colônia. O pessoal que estava em Portugal queria que o Brasil voltasse a ser colônia. E Dom João VI já tinha trocado umas ideias com Dom Pedro I, né? Falou, ó, se a coisa estourar, você faz a proclamação da independência aí. E aí, o Brasil ele vai ser independente a partir de 1822, quando quando Dom Pedro I ele proclama a independência, certo? Às margens do Rio Ipiranga. A data é comemorada é o dia 7 de setembro, né? A gente tem muitos mitos sobre essa questão aí, beleza? Aí nós temos a volta de Dom João VI, que seria a rebelião do Porto, fazendo que Dom João VI voltasse para lá, e nós temos a proclamação da independência do Brasil, né? No dia 9 de janeiro de 1822, antes do dia de 7 de setembro lá, Dom Pedro, ele fala, se é pro bem da humanidade geral, digo o povo que eu fico, né? Então, tipo assim, é o dia conhecido como o dia do fico, ele fica ao Brasil. Esse também pode ser considerado um dos marcos, um dia da independência do Brasil, certo? O principal dia, assim, que já fala que essa proclamação da independência vai vir. Beleza? Deixa eu ver o que mais aqui. Aqui nós temos o quadro do Pedro Américo, certo? A gente percebe ali, assim, uma série de coisas assim que não condiz com a época. Não tinha tantos cavalos assim no Brasil, nem cavalo assim tinha, o que tinha era jumento, né? A gente percebe que não tinha Napoleão, Dom Pedro não tava com muitos apoiadores na época, então esse quadro do Pedro Américo é para retratar ele como se fosse um herói nacional, certo? A gente percebe algumas falhas nesse quadro aí, nessa pintura, beleza?
E aqui nós temos, aqui embaixo nós temos, né, ele ali fazendo o processo de independência com a princesa, a imperatriz Leopoldina, ok? Pessoal, espero ter ajudado vocês de alguma forma e até a nossa próxima aula.